Em 2019, a detenção de 3 presumíveis violadores fez soar os alarmes na Polícia Judiciária. No decurso dos interrogatórios, os agentes constataram que os 3 indivíduos se encontravam em liberdade condicional depois de terem cumprido penas de prisão por crimes de violação. Ficou em prisão preventiva o suspeito, ontem detido, de ser um violador em série e de ter atacado pelo menos 4 jovens em Lisboa. O homem acusado de matar uma freira estava em liberdade condicional, apesar de ser considerado perigoso. Num país onde se registaram 421 violações em 2018, valor que representa um dos maiores aumentos entre a criminalidade violenta e grave, os casos de reincidência adensam as dúvidas quanto à eficácia do programa de reabilitação de agressores sexuais lançado em 2009. Toda a intervenção tem que ser consensual e tem que ser de acordo com a motivação dos indivíduos. Portanto, não há intervenções obrigatórias, não há tratamento coercivo, não há medidas impostas. Mas não devia ser? Está demonstrado pelos estudos académicos que forçar alguém a frequentar um programa não tem eficácia, não tem impacto na alteração do seu comportamento. Como lidar então com os cerca de 600 agressores sexuais detidos nos estabelecimentos prisionais portugueses? E como garantir que casos de reincidência, como os que ocorreram no ano passado, não se repetem? Alguns setores apontam a necessidade de tornar os tratamentos compulsivos. Outros avançam com a possibilidade de introduzir a castração química no Código Penal português. O debate está lançado. Em setembro do ano passado, o homicídio e a violação da irmã Maria Antónia chocaram o país, não só pela violência dos crimes, mas também pelos pormenores que envolveram a libertação do alegado homicida, um recluso considerado perigoso, que foi deixado à solta sem qualquer tipo de controlo ou vigilância policial. Não faz sentido que alguém que tenha, lá está, essas características de risco, não é? Por exemplo, saia antes dos 5/6 da pena, que é o obrigado. E depois de sair dos 5/6 da pena, mesmo assim ser obrigado a algum tipo de controle. Tenho casos em que tenho indivíduos que saíram precisamente com os 5/6 da pena e o último sexto foi cumprido em tratamento e controle comigo e com a equipa de reinserção social. E isso é o que faz sentido neste tipo de casos. A posteriori, é fácil identificar as lacunas, é fácil identificar as falhas. E nós fazemos-lo também sempre com a perspectiva de melhorar no futuro para que não se volte a repetir. No caso de Alfredo Santos, o comportamento agressivo e a forte probabilidade de reincidir estavam documentados em sucessivos relatórios dos serviços prisionais e dos tribunais de execução de penas, desde o primeiro caso de violação. Na noite de 2 de novembro de 1994, Marisa regressa à casa em Pombal com o filho de 6 meses. À entrada do prédio é abordada por Alfredo Santos, que lhe oferece ajuda com os sacos e o carrinho de bebê. Chove com intensidade. As luzes do prédio revelam os contornos do rosto de Alfredo, que inesperadamente empurra Marisa para as escadas e tenta tirar-lhe a roupa. Junto ao elevador, a criança não para de chorar. Temendo ser detectado, o agressor arrasta Marisa e o bebê para fora do edifício e leva-os para um descampado próximo. Obriga a jovem a despir-se e ameaça estrangular o bebê. Consumada a violação, Alfredo abandona o local, deixando para trás a jovem e a criança. A identificação de Alfredo Santos pela vítima e as provas laboratoriais recolhidas pela Judiciária ditaram uma pena de 10 anos e 7 meses de prisão. A Justiça puniu o agressor, mas, como veremos adiante, não lhe alterou o comportamento. A pena de prisão é o pior que se pode fazer a um agressor sexual. Eu sei que quem me está a ouvir se calhar não concordará com isto e pensará, deixá-los lá estar. O problema é que eles não ficam lá para sempre.
Eles são condenados em 10 anos e depois saem em liberdade condicional. O nosso sistema de justiça prevê a reinserção e, portanto, as nossas penas têm limite e, portanto, há indivíduos que depois precisavam de um acompanhamento continuado para o resto da vida, resultante da sua perturbação. Temos que encarar este tipo de criminalidade de uma forma mais global, não é? Não chega, se calhar, a prisão, não é? Se calhar é preciso outros tipos de medidas adicionais que nós não temos, que poucos países têm ainda. Eu sei que o Jorge está aqui, que foi mandado pelo Tribunal, mas tem mais ou menos noção do que é esperado que aconteça aqui, porque é que veio para cá. Rui Abrunhosa Gonçalves dirige desde 1998 a Unidade de Consulta em Psicologia da Justiça da Universidade do Minho. Qual é que foi a explicação que o Jorge deu na altura no Tribunal para começar a ter estes contactos? A pedido dos tribunais, faz avaliações forenses e atendimento de vítimas e agressores. Geralmente os difíceis que eu tenho são indivíduos que já saíram de cumprir pena de prisão e estão em liberdade condicional. A grande questão é, fez-se alguma coisa com eles dentro da prisão, enquanto estiveram presos? Que isso era muito importante, saber se fizeram ou se não fizeram. Em muitos dos casos não se fez, de facto, absolutamente nada. As afirmações categóricas correm sempre este risco de serem injustas, porque, de facto, muito é feito. Não quer dizer isto que o grau de sucesso seja 100%. O muito que foi feito, para usar as palavras de Jorge Monteiro, consta da avaliação de parte dos reclusos que frequentaram o programa de reabilitação de agressores sexuais nos últimos 8 anos. Programa cujas imagens a SIC não foi autorizada a registar. Nós fizemos um estudo de follow-up de 110 reclusos que frequentaram o programa e que, depois de terminarem o programa, saíram em liberdade. E verificámos que, no espaço de 2 anos, 3,6% tinham regressado à prisão, condenados pelos mais diversos crimes. Sendo que, em termos de reincidência específica, apenas 1,8% destes 110 reclusos regressaram à prisão pela mesma tipologia de crime, ou seja, crime de natureza sexual. Os resultados levantam reservas aos agentes judiciais escutados pela SIC, uma vez que o próprio Ministério da Justiça não dispõe de dados estatísticos que permitam medir o fenómeno da reincidência. Como podemos avaliar a eficácia de um estudo se não temos os números reais da reincidência? Já mesmo sem esse tratamento. Sim. Percebe? Eu não sei de que perfis estamos a falar, de agressores de adultos, de agressores de menores. Portanto, não acredito e tenho a certeza que isso não pode ser. Porque o violador, o agressor sexual, não deixa de reincidir na maior parte dos casos. Jorge Monteiro reconhece que o estudo é meramente empírico e admite que o programa de reabilitação de agressores sexuais, que abrange por ano cerca de 50 reclusos das cadeias de Passos de Ferreira, Carregueira e Funchal, tem de ser estendido a outros estabelecimentos prisionais. É o programa de maior intensidade que nós temos neste momento, portanto são 44 sessões semanais. Apesar de ser um programa relativamente longo, não é suficiente por si só para garantir que não haja risco de voltar a reincidir. E, portanto, é sempre necessário e útil haver intervenções pós-libertação. O programa de intervenção em agressores sexuais que temos no sistema prisional funciona para um grupo significativo de agressores que estão lá detidos, mas depois há um grupo deles que não tem indicação para aquele programa, porque são indivíduos ou que têm perturbações da personalidade ou que têm determinado tipo de problemáticas que o processo psicoterapêutico não é eficaz. Cristina Coelho e Serafim Carvalho dirigem a consulta de sexologia forense do Hospital Magalhães Lemos. Esteve num contexto de abuso sexual, mas pronto, não com a gravidade que à partida lhe é imputado no acordo, não é? Mas envergonha-se. Envergonha-se, sim, e pede ajuda. Portanto, eu acho que temos aqui um bom caso para intervenção psicoterapêutica. A pedido da Direção-Geral de Reinserção,
Do Ministério Público e dos tribunais, os dois técnicos acompanham indivíduos que cumprem penas suspensas, muitos deles com perturbações psiquiátricas. Eu diria num valor conservador que de cerca de 50% possam ter um diagnóstico psiquiátrico, seja uma perturbação da personalidade, seja uma parafilia naturalmente, seja uma perturbação bipolar, seja uma psicose, seja um contexto de consumo de dependência de drogas. Portanto, são as perturbações que mais frequentemente são associadas neste tipo de agressores. Os violadores são muito diferentes dos abusadores sexuais. Os violadores são indivíduos que são mais ativos, são indivíduos que se conseguem integrar melhor socialmente e ter mais capacidade de integração, apesar de terem os seus problemas, e são indivíduos que têm maior relação com outras situações de criminalidade, ou seja, têm mais história criminal. Nos violadores, o processo que leva à violação é mais um processo de exercício de poder e controle sobre a vítima, muitas das vezes, do que de satisfação sexual. Perturbações que encaixam no perfil de Alípio Cunha, o homem que no ano passado sequestrou uma jovem na estação da Portela de Sintra, levando-a de olhos vendados para um motel das imediações, onde alegadamente consumou a violação. Em 2009, o contexto de violência familiar, o consumo de drogas e as relações disfuncionais que Alípio mantinha com a mãe e com uma companheira ficaram devidamente assinalados na sentença do Tribunal de Sintra, que o condenou a 11 anos de prisão pela violação de uma enfermeira. Depois de mais um dia de trabalho, Luísa dirige-se ao parque de estacionamento de um hospital da Grande Lisboa. Perto do automóvel, a jovem enfermeira sente um braço à volta do pescoço e uma pistola encostada ao corpo. Maniatada por Alípio Cunha, entra no carro e ocupa o lugar do passageiro. Alípio arranca a grande velocidade e para pouco tempo depois numa estrada de terra batida. Ordena a Luísa que passe para o banco de trás e obriga-a a praticar sexo oral. Em pânico, a jovem tenta convencê-lo a usar preservativo, mas Alípio rejeita a ideia e acaba por consumar o coito vaginal sem qualquer tipo de proteção. De novo ao volante, dirige-se a uma caixa multibanco, onde levanta 400 euros de 2 contas bancárias de Luísa. As imagens do violador ficam registadas em vídeo. Alípio segue viagem e abandona a jovem enfermeira na estrada velha de Queluz, onde é resgatada pela PSP. O acórdão do Tribunal de Sintra refere expressamente a possibilidade do arguido Alípio Cunha vir a reincidir em comportamentos disfuncionais e desadaptados socialmente, o que nos remete, uma vez mais, para os processos de recuperação e reintegração dos violadores e agressores sexuais. Nós temos que pensar sempre nisto. O recluso está no estabelecimento prisional e quem vamos devolver à comunidade quando ele sair? Uma pessoa melhor, ou uma pessoa pior, ou uma pessoa igual? O que é que estamos a devolver neste momento? No caso, por exemplo, dos agressores sexuais, que são aqueles que nos Quanto trazem a mim, aqui. no caso dos agressores sexuais, estamos a devolver pessoas bem piores. Bem piores. Porquê? Porque não há um acompanhamento que possa, nomeadamente psicológico e psiquiátrico, que possa inverter aquela situação. Em alguns casos, o acompanhamento psicológico e psiquiátrico torna-se mais fácil no cumprimento de penas suspensas, como a que foi aplicada recentemente a um jovem de 19 anos que violou uma menina de 15. Nesses casos, por regra, o arguido vai tratar-se. Por uma razão, porque sabe perfeitamente, se não fizer esse tratamento, o que pode acontecer é ver a sua pena suspensa revogada e ter que cumprir esses 5 anos de prisão. É mais importante, para mim, tratar o agressor sexual e conseguir que ele não repita aquela atuação, do que, e isso consegue-se mais facilmente com a pena suspensa, com a condição de se sujeitar a tratamento psiquiátrico e de demonstrar no processo que tem vindo a fazer esse tratamento psiquiátrico. É mais importante isso do que
de estarmos a colocar esta pessoa, este agressor, na prisão, sem tratamento absolutamente nenhum ou com um tratamento muito incipiente. No ano passado, o PAN, Pessoas, Animais, Natureza, propôs na Assembleia da República uma alteração ao Código Penal para tornar obrigatória a frequência de programas de reabilitação de agressores sexuais. Mas o projeto, que divide a comunidade científica, não saiu do papel. O tratamento do ponto de vista psicoterapêutico nunca pode ser obrigatório, porque se não há colaboração ou se não há motivação para a mudança, nós não podemos obrigar ninguém a tratar-se, não é? Nós não damos pastilhas. Todos os agressores sexuais devem ser sujeitos a programas de intervenção. Isto deve ser universal, quer seja em meio livre, quer seja em meio prisional. Aqui ao nosso lado em Espanha é assim que funciona. As prisões todas têm programas para agressores sexuais. Os agressores sexuais entram nas prisões e são obrigados a frequentar o programa. Não há cá queres, não queres, etc. Historicamente, a Justiça sempre olhou para os agressores sexuais com uma enorme complacência. O Código Penal português, que vigorou até 1982, contemplava o perdão de pena do violador de uma mulher virgem se este aceitasse desposar a ofendida. As marcas de uma violação nunca se apagam. Por lei, as vítimas e as autoridades locais devem ser alertadas sempre que os agressores são libertados. Por vezes esquecem-se dessa notificação. E até que ponto é que essa notificação é importante? É importante, pelo menos, sobretudo quando o agressor reside ou se insere no meio social em que está inserida também a vítima, para que a vítima possa estar com atenção, porque sabe que aquele homem está outra vez ali. No caso de Alfredo Santos, nem a vítima nem as autoridades foram notificadas. Libertado em maio do ano passado, o homem que alegadamente violou e matou a irmã Antónia foi deixado aos cuidados da mãe em São João da Madeira, cidade onde em 2003 fez a sua segunda vítima, quando se encontrava em liberdade condicional. 2 meses depois de ter sido libertado, Alfredo decide beber umas cervejas num bar de São João da Madeira. Sai do local por volta das 11 da noite e avista Isabel, que se dirige para a estação de comboios. Simula que fala ao telemóvel e inicia a perseguição. Num caminho de terra batida, atira a jovem contra a vedação das piscinas municipais. Arrasta a vítima pelo pescoço ao longo da linha até uma pilha de travessas de madeira, onde a viola pela primeira vez. O pesadelo prossegue uns metros adiante, onde Isabel é de novo forçada a manter relações sexuais. Tolhida pelo medo, a jovem implora que Alfredo a liberte. O agressor hesita, mas Isabel garante que não lhe viu o rosto. Alfredo deixa-a partir. A jovem é socorrida por um casal que passa de carro. Recapturado, Alfredo Santos é condenado a 16 anos de prisão. Sai em liberdade condicional em maio do ano passado e 4 meses depois, alegadamente, viola e mata a irmã Maria Antónia. Os contornos do crime levam o Bispo do Porto a publicar um violento manifesto contra o sistema penal e prisional português e a defender em entrevista à SIC o recurso à castração química. Em casos absolutamente extremos, fique muito claro que não será ocorrente, mas em casos absolutamente extremos, de patologias que não se consigam curar de outra forma, não recuso. Nem recuso a doutrina da Igreja. Em vigor em alguns países europeus e estados norte-americanos, a castração química entrou no debate político português pela mão do Chega. O partido de André Ventura quer punir os agressores sexuais de menores que reincidam neste tipo de crime. Mas o Conselho Superior da Magistratura já veio dizer que a proposta é inconstitucional. Entre os técnicos que lidam com os agressores, as opiniões dividem-se. A chamada castração química reduz a capacidade sexual do indivíduo, provoca-lhe impotência, altera-lhe um conjunto de características que são importantes do ponto de vista até do seu funcionamento biológico, mas não altera em nada as fantasias desviantes que ele possa ter, e é aí que a gente precisa trabalhar.
A administração de um fármaco que reduza esta compulsão sexual pode ajudar a reduzir os comportamentos intrusivos. Pode ajudar o indivíduo a enquadrar-se, a reinserir deste problema que tem, mas há que fazer também um trabalho a nível psicoterapêutico. Não basta a administração do fármaco, porque o sexo está na cabeça. Em casos muito selecionados, em que fosse criado um conselho com pessoas provenientes de várias áreas do saber, eventualmente isso poderia ser feito a bem, em primeiro lugar, da população em geral, das potenciais vítimas, das vítimas passadas e, eventualmente, da própria pessoa. Vasco Madeira enquadra-se no perfil dos que veem na castração química a solução para os problemas de reincidência. Em abril do ano passado, perseguiu uma mulher de 31 anos a bordo do 202 da Carris, quando esta se preparava para iniciar mais um dia de trabalho num café de Lisboa. Forçou a jovem a entrar no estabelecimento comercial, que àquela hora se encontrava vazio, e alegadamente violou-a na casa de banho. A judiciária aponta-lhe ainda a tentativa de violação de outras 2 mulheres, abordadas à saída dos transportes públicos em diferentes dias e locais. Vasco estava em liberdade condicional por um crime cometido em 2009. A luz da tarde não impediu Vasco Madeira de perseguir na Tércia por uma das mais movimentadas avenidas de Massamá. Quando a porta do prédio onde vivia se abriu, a jovem de 21 anos entrou no elevador e carregou para o 7º andar. Vasco marcou para o 2º. Mal o elevador parou, o agressor agarrou na Tércia por trás, tapou-lhe a boca e encostou-lhe um canivete ao pescoço. Tirou-lhe o telemóvel e mandou o elevador para o piso -1. Chegados à cave, Vasco amarrou os pulsos na Tércia e violou-a durante um longo período de tempo. A dada altura, alguém chamou o elevador. Vasco subiu as calças e manteve a jovem sob ameaça. Foi então que na Tércia ouviu a voz do pai e decidiu gritar. O pai da jovem dirigiu-se ao piso -1 e, perante os sinais evidentes de agressão, atacou o violador. Os gritos atraíram um vizinho e um tio de na Tércia. Os 3 homens imobilizaram o agressor até à chegada da PSP. Condenado a 9 anos de prisão, em 2016 Vasco Madeira teve uma saída precária, durante a qual, alegadamente, violou uma jovem de 21 anos nas traseiras de um prédio das Avenidas Novas, em Lisboa. Na altura, a judiciária não associou a violação ao violador, mas o retrato robô feito a partir do testemunho da vítima permitiu relacioná-lo com os casos ocorridos no ano passado. Vasco regressou ao cárcere e aguarda por novo julgamento. Se for condenado, sairá de novo em liberdade condicional quando tiver cumprido os 5/6 da pena, num ritual que se repete sem que a sociedade encontre respostas que protejam as vítimas dos predadores. Independentemente das soluções que procuremos e que encontremos, há que reconhecer que só há 2 que solucionavam de facto o problema e que não são admitidas no nosso sistema jurídico e por razões óbvias que seriam a pena de morte ou prisão perpétua. São instrumentos que, à semelhança da castração química, não constam do edifício jurídico português. Mas a Justiça dispõe de outra ferramenta, raramente usada, que permite prolongar as penas de prisão em casos de reincidência. Há um arguido que, ao longo dos anos, tem praticado inúmeros crimes, sempre da mesma natureza. O Tribunal pode considerá-lo um delinquente por tendência e aplicar-lhe não uma pena, mas sim uma pena relativamente indeterminada. Ora, o que é que isto significa? Se lhe for aplicada uma pena relativamente indeterminada, ele nunca poderá atingir a liberdade condicional antes dos 6 anos e poderá permanecer preso até aos 15 anos, período máximo. Ou seja, pode de alguma forma obrigar o condenado a permanecer mais tempo preso. Mas o que é certo é que aos 15 anos ele vem para a rua. E se é na rua que os predadores sexuais se movimentam, é também na rua e não apenas nos estabelecimentos prisionais que as instituições responsáveis pela reinserção dos reclusos e pela proteção das vítimas
devem encontrar formas de erradicar ou pelo menos prevenir um dos crimes mais violentos a que o ser humano está sujeito. Um crime cujas marcas ficam para toda a vida.